Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Queria falar de um assunto hoje, irmãos, que assim muito tem me incomodado com relação ao corpo de Cristo, com relação ao serviço do corpo de Cristo. Na verdade, a igreja ela tem um papel na terra. A igreja ela tem uma função como igreja, como corpo. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Às vezes nós falamos, não, eu sou a igreja de Jesus. Não, na verdade, eu sou membro da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. E cada membro do nosso corpo ele tem uma função. E às vezes parece que é difícil da igreja entender isso. Cada membro, minha mão tem uma função, cada dedo meu tem uma função, a minha boca tem uma função, meu ouvido tem uma função. Nós somos como esses membros do corpo. A Bíblia diz que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Então, na verdade, nós somos membros desse corpo. E como membros, nós temos funções específicas no corpo. É importante que a igreja, a liderança entenda isso e trate as pessoas, tratem os irmãos dessa forma. Nós precisamos edificar-nos uns aos outros. O corpo de Cristo precisa ser edificado, a ponto de cada um fazer a sua parte. Eu queria ler com você a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Somente dos versículos 10 ao versículo 16 vai nos ajudar bastante a entendermos isso aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 10 ao 16. Dizem assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, está falando de Jesus Cristo, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, aleluia, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É uma palavra maravilhosa, É uma palavra maravilhosa para organização do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é um organismo vivo e ele precisa ser organizado. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos funcionar dentro daquilo para o qual nós fomos criados. Se a igreja não funcionar dessa forma, na verdade ela não funciona. Então, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele escreve algumas coisas interessantes. Vamos aqui ler versículo por versículo para a gente conseguir entender alguma coisa. Versículo 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode encher todas as coisas. O versículo 11 diz assim, e ele mesmo, Jesus, aleluia, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então a gente vê aqui 5 ministérios fundamentais para que a igreja ela funcione de uma maneira plena. E a coisa mais difícil que tem hoje, irmãos, é nós vimos uma igreja que funciona na totalidade dos seus ministérios, na totalidade dos seus dons ministeriais. Por isso a igreja ela não rompe de uma maneira plena, como diz a palavra aqui.
Né? Então, na verdade, a Bíblia diz que Deus deu um para apóstolo, outro para mestre, outro para evangelista, outro para pastor, para edificação do corpo de Cristo. Né? Tem um propósito. Os dons ministeriais têm um propósito. O propósito é a edificação. Se na igreja ou na comunidade local falta um desses ministérios, não tem como chegar à plenitude da estatura de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo fala, que é dessa maneira, quando o corpo funciona junto, quando cada membro do corpo funciona de acordo com o seu chamado, né, a igreja vai sendo edificada. E a gente vai ver qual é a finalidade disso. Aí no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, tem um porquê, tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Por que Deus deu os 5 ministérios? Apóstolo, mestre, pastor, evangelista. Por quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Por quê, irmãos? Porque para cada ministério tem uma unção específica derramada para edificar os irmãos, para edificar o corpo. O que é unção? Unção é uma capacidade dada por Deus para alguém exercer alguma coisa para ele, para a edificação do corpo dele, para o crescimento, para que o seu corpo chegue, aleluia, à plenitude, né, de Cristo. Amém? Então, na verdade, o apóstolo tem uma unção específica, o pastor tem uma unção específica, o evangelista tem uma unção específica, o mestre tem uma especificação, tem algo específico, uma unção específica sobre a vida dele. A unção é uma capacidade que Deus dá para cada um de nós, para exercermos o nosso chamado nele. Bem, a autoridade é diferente da unção. A unção não depende de nós para nada. A unção é algo que Deus dá. Deus, ele te escolhe, te dá uma unção, ele te capacita. A autoridade não. A autoridade está na vida, está na maneira como a gente vive, na maneira como a gente se entrega, está muito associado com o nosso caráter. Tipo, né, a minha autoridade está no meu estilo de vida. A forma que eu vivo me dá autoridade, né, para exercer alguma coisa. A unção não. A unção é algo que Deus dá. É uma capacidade que Deus dá para nós, né, para cooperar com o crescimento do corpo de Cristo. Aí, versículo 12 continua, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, irmão, o serviço é de Cristo, o serviço não é nosso. Tanto é que nós falamos assim, não, eu vou fazer a obra de Cristo. Sim, a obra é de Cristo, né? E a obra de Cristo é Cristo quem faz em nós, não somos nós que fazemos. Nós, na verdade, somos mordomos e deveríamos ser mordomos fiéis. Nós emprestamos a nossa vida para Cristo, para que Ele exerça o chamado ministério dele em nossas vidas. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que tem uma finalidade, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O versículo 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tem um propósito, irmãos. Os 5 ministérios funcionando perfeitamente vai fazer com que todos nós, a igreja, aí sim, o corpo de Cristo, chegue à unidade da fé, né? No capítulo anterior, o apóstolo Paulo diz que existe uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, um Deus e Pai de todos, que age por meio de todos. Aleluia! Então é necessário que todos estejam envolvidos no serviço do corpo, no serviço de Cristo para a igreja. Amém, irmãos? E no versículo 14 diz assim, ó, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, não sejamos mais meninos, levados por doutrinas falsas. O que mais nós vimos hoje, irmãos, são doutrinas falsas, doutrinas que não levam, que não formam Cristo nos discípulos, que não formam Cristo em nós, não formam Cristo na igreja. Formam conceitos, formam ideologias, mas não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, não tem nada a ver com o verdadeiro tesouro, né, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz que temos, porém, um tesouro em vaso de barro, que é o evangelho. Não tem nada a ver com esse evangelho. Na verdade, quando o corpo de Cristo funciona, cada um, né, com a sua unção específica, aí sim, aí Cristo é formado, aí o corpo chega à unidade da fé,
todos vão pensar a mesma coisa, vão crer na mesma coisa. E aí Cristo pode agir de maneira plena. No versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Então, seguindo a verdade, seguindo Cristo, seguindo a palavra em amor, cresçamos. Irmãos, é muito simples, nós percebemos quando nós estamos exercendo o nosso chamado em Cristo. Quando nós exercemos o nosso chamado em Cristo, a palavra é cresçamos. A igreja, a comunidade cresce, né? Se uma pessoa cresce, duas pessoas crescem e as outras não, está faltando o serviço de alguém, está faltando a unção do ministério de alguém. É necessário que a igreja trabalhe os ministérios, trabalhe pelo menos esses 5 ministérios fundamentais para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. A igreja precisa aprender a preparar, equipar os santos, equipar os membros, equipar os filhos do corpo de Cristo. Para quê? Para que todos cheguem à plenitude, né, do conhecimento de Cristo. Por quê? Porque Cristo não vem buscar pessoas, Cristo não vem buscar membros, Deus vem buscar um corpo, vem buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a igreja, o corpo inteiro, e todo o corpo precisa estar edificado, precisa estar adornado, amém? Com a verdade. E no versículo 16, né, a palavra diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, que palavra esclarecedora e tremenda é essa palavra. Então, irmãos, fica claro para nós, para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo amadureça, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, para que o corpo de Cristo ande em uma só fé, um só Espírito, um só batismo, é necessário a cooperação, a justa cooperação de cada parte. E aí sim, a Bíblia diz que se cada um cooperar, se cada um exercer o seu chamado, se cada um deixar que Deus use a unção, a capacidade que Ele deu para cada um de nós, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, aí sim a palavra de Deus diz que isso é que vai fazer com que o próprio corpo cresça, ou seja, é Cristo quem dá o crescimento, mas é necessário que haja uma justa cooperação. É necessário que nós cumpramos o nosso chamado, cumpramos a unção que está sobre a nossa vida. É necessário que cada um coopere com a sua parte para que o corpo de Cristo funcione, cresça, amadureça, se manifeste perfeitamente. A Bíblia diz em Romanos 8 que a ardente criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, do corpo de Cristo. Amém? E quando a igreja amadurecer, crescer junto, quando pelo menos esses 5 ministérios estiverem em operação, a igreja vai amadurecer e vai fazer com que o próprio corpo cresça. Vai dar liberdade para que Cristo, né, faça com que esse corpo cresça, né, trazendo outras pessoas, né, as pessoas vão se converter, as pessoas vão reconhecer que precisam de Cristo. Amém, irmãos? Então é importante que cada um de nós cumpramos o nosso chamado. Você tem um chamado no corpo de Cristo. Pelo menos um desses 5 ministérios, um desses 5 serviços, Deus deu uma unção para você. Ore a Deus. Peça a Deus para revelar para você. Ninguém pode impedir o seu chamado, a não ser você mesmo. Ninguém pode impedir o meu chamado, a não ser eu mesmo. Busque a Jesus, ore em língua, adore, confesse a palavra, leia, medite na palavra e deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe Ele guiar você. E você vai exercer a sua justa cooperação para o corpo de Cristo. E você vai ser um cooperador para que o corpo de Cristo cresça e ande numa só fé. Bem, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo tire todo engano de dentro de nós e que nos conduza em triunfo para a plena cooperação para o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Que Jesus nos abençoe,
que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, para nos convencer e para nos conduzir em triunfo em todas as coisas. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.